Seja bem-vindo à nossa aula de número 52, ainda no título 5, e por muito tempo permaneceremos no título 5, agora no artigo 26, parágrafo 8º e parágrafo 9º. Hammurabi, por que você está fazendo essas aulas mais curtinhas, fechando com um parágrafo ou dois? Porque são dispositivos que com frequência são atualizados. E aí fica muito mais fácil para eu atualizar, fazer uma nova gravação, complementar ou alterar uma aula curtinha dessa do que alterar uma aula maior. Por isso, pequenos blocos a partir de agora. Então, o 26, parágrafo 8º e parágrafo 9º, que fala do cinema nas escolas e da prevenção à violência. Perfeito? Bem, começamos com 26, parágrafo 8º, que fala que a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar. Componente esse integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Isso mesmo. Muitas escolas criaram programas intitulados Cinema na Escola. Então, várias informações são relevantes aqui para esse dispositivo que tem sido cobrado com frequência em prova de concurso. A primeira delas, não é qualquer filme que vai ser exibido. São filmes de produção nacional. São componentes curriculares obrigatórios? Não, são componentes curriculares complementares, que são integrados à proposta pedagógica da escola. Isso é, eles têm que ter uma finalidade pedagógica que não é meramente entreter, mas é ensinar algo, princípios, valores, informações sobre determinada região, normas de conduta, enfim, tem que estar alinhado com a proposta pedagógica da escola. E a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Vale aqui recapitular que em aula anterior tivemos a oportunidade de vermos o que era um componente curricular obrigatório. E vimos que o componente curricular obrigatório era diferente de um conteúdo obrigatório. E tanto o componente curricular obrigatório quanto o conteúdo obrigatório, eles são diferentes de um componente curricular complementar integrado, que é o componente cinematográfico que estamos falando aqui. O componente curricular obrigatório, tivemos oportunidade de ver, é aquele cuja matrícula pode ser facultativa para alguns alunos. O ensino religioso é um componente curricular obrigatório. Isso é, ele é oferecido obrigatoriamente pelo poder público, mas os alunos não são obrigados a se matricular no ensino religioso. A educação física é um componente curricular obrigatório. A parte teórica, todos têm que fazer, mas a parte prática, a alguns grupos, é facultado. Então, isso é um componente curricular obrigatório, que é diferente de um conteúdo obrigatório que é a disciplina por si só. Isso é, todos têm que cursar. E o componente curricular complementar, que é o que acabamos de ver, é um tema relevante dentro de uma disciplina ou que se coaduna com a proposta pedagógica da escola. Essa é a ideia de um componente curricular complementar integrado. Perfeito? Muito bem. Dito isto, a gente lembra que recentemente, inclusive na prova do Enem, a questão do cinema e da democratização. A democratização do acesso ao cinema foi tema de redação. E ele foi justamente um tema de redação baseado, inclusive, nessa alteração que foi feita na LDB, incluindo o cinema nacional dentro da proposta pedagógica das escolas, para que você perceba o quão relevante é esse dispositivo, não só para fins de uma prova de concurso, como para aspectos práticos e como foi relevante para o acesso ao Enem, porque quem não entendia um pouco sobre o assunto ficou vendido na prova. 26, parágrafo 9º. Ele vai falar da questão da violência. Os conteúdos relativos a direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra criança e adolescente serão incluídos como temas transversais. Vimos o 26, parágrafo 9º,
na aula anterior a título de remissão e tivemos a oportunidade de observar que conteúdos referentes a direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente são temas transversais. Preste atenção. Não é a prevenção apenas de violência contra a criança e adolescente que é um tema transversal, mas sim todas as formas de violência são temas transversais nos currículos escolares, de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e a distribuição de material didático adequado. Então, quando a gente fala de prevenção a toda forma de violência, a gente está falando de prevenção, por exemplo, da violência sexual. E como é que eu vou ajudar uma criança a se prevenir de violência sexual? Ensinando a ela aspectos ligados à sexualidade e ao exercício da sexualidade. Se eu não ensinar isso a ela, ela não tem como se proteger. Ela às vezes nem tem consciência que ela está sofrendo uma violência sexual. Maus tratos físicos, maus tratos emocionais. Estamos falando de proteção contra todas as formas de violência. Violência sexual, violência física, violência emocional, negligência. A negligência é uma forma de violência. Então, temos que tratar do assunto na escola. O bullying, que estudamos em aula anterior, e que inclusive temos uma lei que protege a criança do bullying, o abandono. O abandono é uma das piores expressões de violência. Então é disso que estamos falando aqui. Esses temas, falar de sexualidade, falar de maus tratos físicos, falar de maus tratos emocionais, de abandono, de bullying, de negligência, tudo isso é falar de temas transversais. A título de remissão, vale a pena aqui destacar a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. E você vai ver que estas normas se triangulam com a Constituição. Temos um trinômio. Na verdade, se triangulam com a LDB. Temos um trinômio: Constituição, LDB e Estatuto da Criança e do Adolescente, protegendo as crianças e adolescentes de violência, de exploração, de toda a forma de agressão. Diz o artigo 227 da Constituição Federal que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Daí a importância da questão da violência e toda forma de violência estar prescrita dentro do currículo escolar a título de tema transversal. E temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 5º, que também fala sobre o tema. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência. De nenhuma forma de violência. Não pode ser vítima de nenhum tipo de violência sexual, psicológica, emocional, enfim, nenhum tipo. Crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E é disso que a gente trata. Então, é importante sim, e é isso que eu estou destacando aqui, falar de sexo e do exercício da sexualidade com as crianças. Por quê? Para que elas possam principalmente se proteger. As crianças precisam saber desde cedo o que é sexo. E saber o que é sexo não quer dizer que elas vão praticar, não. Elas sabem desde cedo o que é dirigir, porque elas veem os pais dirigindo, e nem por isso dirigem. Elas sabem desde cedo o que é beber bebida alcoólica, porque veem os adultos bebendo, e nem por isso elas bebem. Pelo menos uma criança normal não bebe.
Saber o que é sexo não vai garantir que ela vá fazer sexo. Ela tem que saber para se proteger e evitar o abuso contra ela. O que é sexo, como funciona, quem pode fazer e quando pode fazer. E ela vai entender que assim como dirigir é um aspecto da vida adulta, assim como trabalhar é um aspecto da vida adulta, o sexo é um aspecto da vida adulta, que a gente se informa na infância e na adolescência para praticar na vida adulta. Então quem pode? Sexo é matéria para os adultos. Eles podem. Crianças não. Assim como dirigir é para os adultos. Assim como consumir determinados produtos são para os adultos. O que é carinho? E ensinar para uma criança o que é o limite de um carinho. É um passar a mão na cabeça, é um dar um beijo no rosto. Não é um senta aqui no colo do titio e sentar no meio das pernas do titio. Pô, isso pode não ser carinho. Por que sentar no meio das pernas do titio ou do padrasto? Isso pode, em determinado contexto, ser muito estranho. Então o que é um carinho e o que é um abuso? Aonde se pode tocar e aonde não se pode tocar? E naquelas partes de onde não se pode tocar, quem eventualmente poderia tocar e em que circunstância tocar? Tá? É disso que a gente está falando. Por isso a necessidade para que ela possa distinguir um carinho de um abuso. E de repente perceber que ela está sendo às vezes abusada há muito tempo por alguém e nem tinha noção que aquilo era um abuso. Perfeito? Então a questão da sexualidade, ela deve ser discutida porque o excesso na sexualidade caracteriza um tipo de violência. Falamos dela em sala de aula, porque ela é tema transversal. Temos que proteger as crianças de toda forma de violência, e a violência sexual é uma delas, e a gente só consegue proteger a pessoa quando a gente dota a pessoa de ferramentas. E essas ferramentas são a informação. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.